1 de João, capítulo 5, versículo 14. Na medida que você encontrar, dá um glória a Deus aí para mim saber. Aleluia. Se você tiver sem Bíblia, temos a Bíblia aqui no nosso telão. Glória a Deus. Amém. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual que é? A confiança que temos quando nos aproximamos de Deus. Se nós pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, eu vou repetir. Se nós pedirmos alguma coisa, mas tem que estar de acordo com o que, gente? Tem que estar de acordo com o que, gente? Então, se tiver de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele nos ouvirá. Amém? Agora olha o versículo 15. Então, se nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, só que em tudo que pedimos aqui tem que estar de acordo. Vou voltar lá no versículo 14. Tem que estar de acordo com o que, gente? Com a vontade de Deus. Então nós sabemos que Ele nos ouve. Quando nós pedimos tudo que está de acordo com a vontade de Deus, então sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração mais uma vez nas tuas mãos. Nos dê graça para entender, compreender a largura, a profundidade, a extensão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, não o que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo. Levanta a sua mãozinha assim, fala assim: fala comigo, Jesus. Fala, eu recebo. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom, a Bíblia diz no Salmo 66 e no versículo 18 que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu vou repetir Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, e todos nós temos iniquidades, e todos nós precisamos renunciar à nossa carne, que são os instintos da nossa iniquidade, porque todos nós nascemos em pecados, e quando nos convertemos a Deus, a Cristo, nós passamos por uma nova transformação, né? Passamos por uma transformação, nos transformamos em uma nova criatura, onde essa nova criatura precisa vencer a velha criatura, ou seja, as iniquidades. A natureza do pecado que habita na nossa vida, todos nós somos pecadores, é isso que a Bíblia diz. Aquele que disser, porém, que não tem pecado, já está pecando, porque está mentindo. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Por isso que o nosso desafio é fazer morrer todos os dias as obras da carne. Esse é o nosso desafio de cristianismo, de vida com Deus. Não é porque você se converteu ao Evangelho, ou faz parte de uma igreja, ou se batizou nas águas, ou, enfim, entrou para uma religião cristã, que você está isento dessa batalha, dessa guerra contra você mesmo, contra os seus instintos naturais. Muito pelo contrário. Agora que começa a sua corrida da fé. A corrida da fé, irmãos, tem a ver com o autodesenvolvimento. A corrida da fé tem a ver com a sua transformação, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, a imagem do varão perfeito que é Jesus. Então nós estamos nessa corrida de lapidação,
de aperfeiçoamento para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu deveria acordar todos os dias, dobrar o meu joelho e falar com Deus acerca disso, sobre a vontade de Deus sendo estabelecida sobre a minha vida. Eu acabei de ler um texto para você, que essa é a confiança que nós temos, que quando nós nos aproximamos de Deus, nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Porque se não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não ouve. Qualquer um pode ouvir, menos Deus. Até o Satanás pode ouvir, mas não é Deus que está ouvindo. Porque Deus tem uma vontade própria para a minha vida. Deus tem um plano estabelecido para você e para mim. Ele nos criou e nos predestinou a vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Por isso que a minha relação com Deus tem a ver com eu descobrir esse predestino, eu descobri essa sua vontade. A vontade de Deus deveria ser a minha busca. Não eu achar que Deus existe para saciar as minhas vontades. Porque é isso que nós aprendemos com a religião. A religião nos ensinou e ensinou muito bem que você vai buscar a Deus para Deus dar a você aquilo que você tanto gosta. E Jesus chama isso de paganismo. São os pagões que buscam essas coisas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, disse Jesus. Vocês não vão fazer assim, vocês vão buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Porque Deus sabe o que você precisa. Então eu não preciso, e eu estou falando para você biblicamente, não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Eu não preciso ir para a oração, dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida, como se Ele não soubesse. A oração é para eu descobrir o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, para que eu possa então me ajustar, me alinhar com o seu bom propósito, o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Por isso que se eu atender a iniquidade do meu coração, o que seria eu atender a iniquidade do meu coração? Se todas as vezes que a iniquidade do meu coração grita, e eu der espaço, eu der valor, eu der importância, Deus não me ouvirá. É isso que a Bíblia diz. E a confiança que temos é que quando nós nos aproximamos de Deus, e se nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, então Ele nos ouve. Aleluia. Sabe qual é o problema da maioria de nós? Nós confundimos oração com devoção religiosa. Porque o devoto religioso, ele acha que é no muito falar. E olha o que Jesus disse em Mateus 6,5: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, porque eles se comprazem em ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. E Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que esse tipo aí já recebeu sua recompensa e seu galardão. Mas tu, quando orares, ele diz assim: entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Então Jesus tece uma crítica àqueles que fazem oração de forma que eles desejam ser vistos, ou melhor, percebidos. Eu acho que você nunca deve ter conhecido alguém assim aqui no nosso meio. Aqui não tem. É ou não é, irmão? As pessoas que querem
ser espirituais. Eu oro, eu aconteço. Eu nasci num berço cristão e eu vi muito isso, irmãos, no meio da igreja. Pessoas que tinham uma necessidade de profetizar, uma necessidade de fazer algum tipo de manifestação espiritual para ser visto diante dos homens, para ser reconhecido como pessoas espirituais. Por quê? Porque são pessoas que amam o destaque. Esse é o religioso. O religioso ama o destaque. Agora, além do religioso, tem aquele que entende a oração como uma súplica. E aí eu vou separar isso bem bonitinho aqui para você entender. Oração é uma coisa, súplica é outra coisa. Separa aí na sua cabeça evangélica. Oração é uma coisa e súplica é outra coisa. Tem gente que só vai para a oração para falar das suas necessidades, daquilo que lhe falta. E isso aqui é súplica, isso não é oração. E a pessoa que só dobra o joelho para falar das suas necessidades, esse aqui é o ignorante. Por que o ignorante? Porque o ignorante, ele não tem consciência, ele não conhece a vontade de Deus. E por não conhecer a vontade de Deus, ele se apresenta diante de Deus como alguém que está tentando ditar as regras. A sua oração é uma súplica. O religioso não. Ele quer simplesmente fazer parecer aquilo que ele não é. Então ele vai para a oração para tentar ser quem não é. Porque ele quer ter uma importância. Porque ele acha que Deus vai atendê-lo primeiro que os outros. E o ignorante, ele é instintivo. Diferente do religioso. Por que ele é instintivo? Porque ele trata Deus no limite da sua necessidade. Ele vive por instinto. Ele só pensa em Deus na vontade de ter a sua necessidade satisfeita. E Jesus fala dele também. Está aqui, ó, Mateus 6, versículo 7, no mesmo texto que Jesus está falando de oração. Ele diz assim: orando, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios, que por muito falar pensam que serão ouvidos. Mas vocês não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário a vocês, antes de vocês lhes pedirem. Por que Jesus faz uma alusão aqui ao pagão, ou melhor, ao gentio? Porque o gentio vem de um costume pagão. E são os pagões que olham para Deus de forma que esse pseudo-Deus vai saciar a sua necessidade. Isso vem do paganismo. Um culto em troca de favores. Um sacrifício em troca de um benefício. Quando você conhece a Deus, de fato, eu estou falando de uma vida de oração revelada a nós a partir do sangue de Jesus, porque até aí, foi aqui, através de um novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, um novo caminho se nos deu. Irmão, esse caminho é o caminho de acesso. Por isso que quando Jesus expirou lá na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu? O véu que separava o homem do lugar santo. O véu que separava o homem de onde Deus manifestava a sua presença, o lugar santíssimo. Esse véu se rasgou para dizer para mim e para você: o caminho está aberto. Agora não é só o sacerdote uma vez por ano que pode entrar.
Todos nós temos acesso. Como é que isso funciona? Primeiro você reconhece o sacrifício de Jesus, crê, porque se com o coração crê, com a boca confessar, a Bíblia diz que será salvo tu e a tua casa. Aí você crê em Jesus, na sua obra sacrificial por você, o Jesus que pagou o preço naquela cruz pelos seus pecados, e agora você não tem mais condenação, porque a cédula de dívida foi riscada e foi cravada lá na cruz, e você creu piamente nisso, e agora você tem um acesso através da oração, você tem um acesso através da comunhão. A oração tem que ser isso, comunhão. A oração precisa se tornar isso, relação. A oração não é para você dobrar o joelho nas horas das necessidades. Quem faz isso é o ignorante. A oração também não é para tornar você um cara cósmico ou uma pessoa superstar espiritual. Quem faz isso é o religioso, que pensa que orando ele vai se tornar alguém em destaque. Não, até os dons espirituais, quando eles são distribuídos, ele é distribuído em favor da igreja e não em favor de um indivíduo. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos desse mundo, nada, e nem coisa alguma podemos levar dele. Se nós temos um sustento, se temos o que nos vestir, estejam com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação e no laço, caem nas armadilhas dos seus desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a afundarem na sua ruína e perdição. Porque esse é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviam da fé, se atormentam com muitas dores. Mas você, homem de Deus, aponta o dedo de profeta para o irmão do seu lado e fala assim: é com você agora, homem de Deus, mulher de Deus. O que tem a ver com você? Fuja dessas coisas. O texto aqui diz assim: fuja de tudo isso, fuja de tudo isso, fuja de tudo isso. Siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a perseverança, siga a mansidão. Mas fuja dos desejos da concupiscência. E aqui em especial o texto está falando do amor ao dinheiro. Esteja contente se você tem o que vestir. Glória a Deus. Aleluia. Seja grato. Eu estou tentando te mostrar que uma vida com Deus, e é isso que a oração nos ensina, que o amanhã pertence a Deus, que são os pagãos que se preocupam com o que comer, beber e vestir, e que Jesus disse, e foi bem categórico e claro para nós, que quando você busca Deus, a sua única vertente, o alvo, o caminho, é o seu reino e a sua justiça, e que a partir disso, Deus cuida do todo o resto. Que eu não preciso me perder nisso aqui. Porque se eu me perder na ostentação da minha carne, se eu entregar-me aos instintos da concupiscência, e aqui a gente pode dividir isso em 3 etapas da nossa vida, porque pode ser em bens materiais, dinheiro, pode ser no nosso ego, no nosso orgulho, pode ser nos desejos da nossa carne. Porque a concupiscência trabalha nesses 3 lugares aqui. Eu já falei isso para vocês aqui. O ser humano vivencia a sua vida para satisfazer essas 3 barras: o orgulho, o desejo da carne e a ostentação por bens materiais.
A gente levanta cedo para trabalhar, a maioria de nós. Tem pessoas que escolhem a faculdade que vai fazer, não pelo que gosta de fazer, mas pelo nível de dinheiro que pode receber. Então eu vou procurar uma faculdade que dá dinheiro, não que eu goste. Não que tenha a ver com a vocação, mas que tenha a ver com o meu bolso. Então eu não vou fazer essa aqui, porque essa aqui, eu gosto dessa aqui, mas essa aqui não dá dinheiro. Eu vou fazer essa aqui. Aí você se oprime a vida inteira fazendo uma coisa que você não tem nada a ver por causa do dinheiro que você pretende receber. Porque a vida para você está centrada nisso. Resultados. E você pode ter muito resultado na vida. Você pode ter muito dinheiro e ser a pessoa mais infeliz do mundo. Ser a pessoa mais oprimida que existe. Ser escravo, lá na frente, escravo da depressão. Porque os caminhos que você escolheu foram caminhos da concupiscência. O que guiou os seus passos foram os seus instintos. E não o propósito de Deus. Seguir os instintos é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Você já viu aquela frase que diz assim: siga o seu coração? Cara, essa é a pior desgraça que você pode fazer na sua vida. Porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia, mais do que todas as coisas. Então, se você tiver que desconfiar de alguma coisa, desconfie do seu coração. Porque mais do que todas as coisas, e é a Bíblia que está falando, não sou eu, mais do que todas as coisas, se tem alguém que pode te enganar mais do que todas as coisas, é o seu coração. São os seus instintos. São os seus desejos, são as suas vontades. Por causa dos nossos instintos, desejos e vontades, nós tomamos as decisões erradas nas nossas vidas. Nós tomamos as atitudes erradas nas nossas vidas. E isso aqui é palco da história. Quem não? Fala a verdade aí, irmão. Tirando a molecada aí, a adolescência, a juventude aí, talvez ainda não chegou nesse nível, mas os irmãos aqui já vividos. Quantos gostariam de voltar atrás na vida e falar assim: isso eu não faria, isso eu não faria, isso eu não faria, isso eu não faria. Hoje, com a cabeça que eu tenho, jamais eu tomaria esse rumo na minha vida. Quantos aqui remoem o passado, porque tem coisa que você fez que não tem volta mais. Tem atitude, decisões que você tomou que não tem volta mais. Não tem mais conserto na vida. E está tudo bem. Porque no fim o propósito de Deus é que você alcance o alvo. Não importa como você começa. O importante é como você termina. E se as cabeçadas que você deu na vida, se as frustrações que você precisou viver na vida, serviram para te amadurecer, serviram para clarear para você o que é importante, tá bom. Você viveu o que você tinha que viver. Mas eu estou mostrando para você hoje, à luz da verdade da palavra de Deus, que o nosso maior problema é este. Não fomos criados para seguir nosso coração. Não fomos criados para essa liberdade, que mais é libertinagem. A verdadeira liberdade é aquela que me prende a Cristo. É onde Ele é o cabeça da minha vida. Eu sou apenas membro desse corpo. Porque o Deus coletivo, o Deus Pai, que também é o Deus Filho, e que também é o Deus Espírito Santo, na própria estrutura da divindade, Ele é um ser coletivo, Ele criou todas as coisas para esse coletivo. Por isso que quando nós nos convertemos a Cristo, nós voltamos a esse coletivo com Deus e com os outros.
O pecado me separa de Deus e me coloca na minha individualidade, onde eu me torno escravo das minhas carências, escravo dos meus instintos, escravo das minhas concupiscências. Isso é individualidade. E individualidade é morte. Porque separação é morte e morte é separação. Isaías 59 diz: as suas iniquidades, as nossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus. O que seria iniquidade? Atender a individualidade, atender o próprio desejo, atender a própria vontade. Isso é iniquidade. É viver atendendo a si mesmo. Por isso que se você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você, que tudo que você vai fazer, você vê o que você vai ganhar, se vale a pena para você, se isso traz algum benefício para você, você é um filho da iniquidade. Se tudo que você move, se todo tipo de ação, tem gente que só ajuda alguém se ele estiver recebendo alguma coisa. Não, eu vou prestar meu serviço aqui, mas o que eu ganho com isso? E de forma muito enganosa, porque muitas vezes você diz sim, quando você faz analogia e diz, fazendo as minhas contas aqui, eu vou ajudar porque isso vai ser bom para mim também. Então sim, eu vou ajudar. Ninguém sabe, mas Deus sabe e vê as intenções do seu coração. Você é um filho da iniquidade. Agora, se você não faz nada quando você não ganha, você é escravo de si mesmo. Agora, quem está sempre disposto a perder para que o outro ganhe, que é isso que Paulo diz: nós morremos para que vocês vivam. Nós morremos para que vocês vivam. Isso é o evangelho. É perder todos os dias para que o outro ganhe. Aí você ganha no reino dos céus. Porque aquele que perder sua vida, disse Jesus, por amor de mim e do evangelho, este encontrará a vida eterna. Mas aquele que está o tempo todo tentando salvar a sua própria vida, esse aí perdê-la-á. Quem é que está tentando salvar a sua própria vida o tempo todo? É alguém individual, que caminha no senso do seu instinto, que sempre se coloca como a prioridade. Eu já vi gente dizer que amar o próximo como a ti mesmo é porque primeiro eu tenho que me amar o suficiente para depois amar o outro. Que se eu não me amar primeiro, se eu não garantir primeiro para mim, eu não posso garantir para o outro. Então eu vou me colocar como prioridade em qualquer circunstância. Não, eu garanto o meu primeiro. Se sobrar, eu dou para o próximo. Porque amar o próximo, mas primeiro eu tenho que me amar para amar o próximo como eu me amo. Isso é uma doideira. É alguém tentando justificar-se a si mesmo. Coisa de fariseu hipócrita. Vocês estão entendendo? Quando na verdade não é isso não. Amar o próximo como a você mesmo é você fazer por ele o que você gostaria que fizessem por você. Ainda que isso seja perder, e na verdade é para que o outro ganhe. Essa é a lei da semeadura que Jesus nos ensinou. O que o homem semear, isso também ceifará. Porque a vida é assim. E você pode ver alguém se dando bem, sendo injusto. Você pode ver alguém se dando bem, mentindo, usurpando. Essa conta vai chegar. Calma. Não assista os injustos que prosperam. Calma. Essa palavra foi de Deus para Asaf. Porque Asaf olhou para Deus e falou assim: Senhor, o ímpio está tudo bem todo dia. Até na morte parece que eles não sofrem para morrer.
Deus olhou para ele e falou assim: o justo viverá pela fé. O ímpio morrerá, sua alma incha, mas o justo viverá pela fé. Deus olhou para Asaf e falou assim: eu estou com você todos os dias. O ímpio não tem isso. Eu vou repetir para você: o ímpio não tem isso. O Senhor está com você todos os dias. Será se nós conseguimos mensurar o fato de Deus estar conosco todos os dias? Isso é o que Paulo conseguiu mensurar quando disse: tenho para mim todas as coisas que antes eu considerava importantes e agora são perdas, são esterco, não são mais nada. Por quê? Porque eu comparei essas coisas, eu comparei com o conhecimento da glória de Cristo, e comparando essas coisas que antes tinham valor com o conhecimento da glória de Cristo, essas coisas não valem mais nada. Por isso que o mesmo também diz que a nossa leve e momentânea tribulação, e agora ele chama de leve e momentânea. Quem é o cara que está falando isso? Esse é o cara que foi preso, açoitado. Esse é o cara que sofreu naufrágio. Esse é o cara que, irmão, você não tem noção, esse cara foi mordido por uma serpente. Esse cara sofreu, e aí ele chama todo esse sofrimento de leve e momentânea tribulação. Porque a partir do momento que ele compara tudo aquilo que talvez para você e o que ele viveu não é leve, mas para ele é leve, porque ele compara tudo o que ele viveu com o conhecimento da glória de Cristo. Aí quando ele faz uma comparação, fala: isso aqui não é nada, isso aqui vale a pena. Por isso ele diz: quero conhecer Jesus, quero participar dos seus sofrimentos, para ver se de alguma forma eu alcanço a ressurreição dos mortos. Aleluia. E tudo isso que eu estou falando para você viver é quando você entender o sentido da relação com Deus, ou seja, o verdadeiro sentido da vida de oração. Jesus mostrou duas formas religiosas de orar: o religioso e o ignorante, para dizer para nós assim: não vai ser assim com vocês. Vocês, meus discípulos, versículo 9 do mesmo texto: portanto, vocês vão orar assim, como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como onde? No céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduza às tentações, mas livra-nos do mal. De novo, porque teu é o reino, teu é o poder, a glória, e para sempre, amém. Isso aqui é o modelo de oração. Isso aqui não é para você repetir como se fosse uma reza. Isso aqui é um ensino, propósito da oração. Onde é que eu canalizo minha relação com Deus? Como que eu tenho uma conversa adulta com Deus? Jesus está mostrando. Aí o diabo veio e fez você pensar que é a partir do que você faz que você se torna. Então você quer fazer alguma coisa para se tornar. Mas é o contrário. É a partir de quem eu sou, ou seja, a partir de quem eu me torno, que vai definir o que eu vou fazer. É ser primeiro, fazer depois. Estão entendendo, irmãos? Irmão, quem era o Adão antes da queda? Pensa no homem de Deus antes da queda, antes do pecado. Qual que era a rotina? Qual que era a vida desse cara?
Adão não se movia por necessidade. Adão não trabalhava por salário. Não existia expectativas no coração de Adão. Ele não tinha nenhum planejamento de futuro. Ele vivia na plenitude. Ele tinha um relacionamento diário com Deus. Deus visitava Adão todo dia. Esse Adão era um ser pleno. Quando é que esse cara se perdeu? Quando a serpente conseguiu colocar na cabeça do homem que ele precisava fazer algo para se tornar, quando ele poderia ser de forma independente. Por isso que a verdadeira oração, ela precisa encontrar o verdadeiro lugar e não o rito. E a gente pensa que é o rito. E qual que é o verdadeiro lugar? É o lugar da vontade de Deus. Por isso que nós aprendemos aqui, na oração de Jesus, ensinando como é que nós oramos de forma adulta, uma conversa madura com Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é na eternidade. Por isso Deus fala na boca do profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 9, diz: lembrem das coisas passadas, desde a antiguidade. O que? Que eu sou Deus. E o que mais? Que não existe outro Deus, e que não há outro Deus semelhante a mim. Palavras do Deus único e verdadeiro. E ele diz no versículo 10: eu anuncio o fim desde o começo. Eu vou repetir: Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo, porque desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme. E o que mais ele diz? Eu farei toda a minha vontade. Não, eu vou repetir. Lembre das coisas passadas. O que? Eu sou Deus, não há outro além de mim. O que mais? Eu anuncio o fim desde o começo. Em outras palavras, eu já decidi, eu já escolhi, eu já predeterminei, eu já dei a você um predestino. Eu sei o que é bom para você. Então o meu conselho será firme. E qual que é? Farei a minha vontade. Sabe, sempre quando as pessoas vão falar sobre predestinação, a teologia vai estudar a salvação. E sempre que Deus falou de predestino, é sobre quem eu sou aqui e agora. Não é sobre salvação. Ele me predestinou para quê? Para ser santo. Como Jesus é. O que mais? Para ser irrepreensível diante dele em amor. O que mais? Para ser a imagem do seu filho. Então tudo que Jesus veio, porque ele foi um modelo, ele habitou entre nós, ele foi homem, enfim, deixou para nós o trilho da caminhada, deu para nós a doutrina pelas suas palavras. Porque a Bíblia fala de Jesus o tempo todo, desde Gênesis. Tudo que os profetas falaram era sobre Jesus. O Deus que diz aqui em Isaías que anuncia o fim desde o princípio, ele anuncia Jesus desde o princípio. É lá em Gênesis, lá na queda do homem, que Deus disse: um filho de Adão pisará a cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente. De quem que é esse filho de Adão?
de quem Deus estava falando lá em Gênesis. Quem é o filho do homem que pisará a cabeça da serpente? Não, gente, vocês são inteligentes, me ajuda aí. Quem? Jesus. Jesus é anunciado já desde o princípio. Ele está no princípio. O Evangelho de João diz que ele estava no princípio com Deus, porque ele era Deus. E nada do que foi feito sem ele. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e dele são todas as coisas. E ele é anunciado lá no início. Ele pisará a cabeça da serpente. É tudo sobre ele. Aí quando eu entendo a minha vocação como homem, o chamado de Deus para a minha vida é para me tornar alguém exatamente semelhante a Jesus. Isso tem a ver do quê? Tem a ver com salvação ou tem a ver com a vida na terra? A gente só está preocupado em ser salvo. Sabe como quem entra no ônibus e fica ali na janelinha? Não, eu já estou dentro do ônibus. Que ônibus? O que vai para o céu. Que às vezes você se converte e entra no ônibus e acha que pronto, agora eu já estou só esperando o momento de subir. Não tem uma responsabilidade nenhuma. E a obra de Deus é desce do ônibus. Que vai marchar na terra. Vai, brilha a sua luz diante dos homens, que eles vejam as obras de Cristo em você. Deus quer transformar você, a imagem e a semelhança de Jesus aqui, irmão. Predestinação é sobre o que nós estamos vivendo aqui agora. Aí você acha que já é salvo, então, está tudo certo, eu vou morar no céu. Acabou, estou tranquilo, vou dormir tranquilo. Por quê? Porque eu aprendi que eu criei em Jesus, eu me batizei, eu entreguei minha vida, eu entrei para a fé. Acabou, irmão, sou salvo. Só se for para entrar no céu da boca da onça. Existe uma responsabilidade agora no reino com você, irmão. Agora começa o nosso assunto de predestino. Por isso que a minha oração é: seja feita a sua vontade. Por isso que essa é a garantia que nós temos. Que se nós pedimos alguma coisa que está conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Porque é sobre isso, é sobre uma vontade de Deus aqui e agora. Aleluia! Isso não é sobre as realizações das minhas carências. Oração não é sobre as realizações das minhas necessidades, mas é sobre o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Aí eu olho para os evangélicos, eu vejo o povo espiritualizando o ritual. Ei, irmão, não, tem que tocar aquela música, Elisa, aquela, sabe? Aquela que rasga o céu mesmo. Porque se a gente tocar aquela canção, o ambiente vai ficar tomado, porque aquela música, aquela é de Deus. Aquela tem um poder que você não tem noção. Não, porque a gente tem que preparar o ambiente. Se a gente prepara o ambiente, a presença de Deus vai vir. Você já ouviu isso? Não, porque agora eu vou fazer uma campanha no monte. Porque se eu fizer uma campanha no monte, aí não tem jeito, irmão. Deus me ouve. Aí o negócio você vai ver. Fazer uma campanha no monte, os milagres vão acontecer na minha vida. Tem algum problema em ir no monte? Jesus ia no monte? E eu não ia. Quem conhece a Bíblia? Jesus ia no monte? Sim, Jesus ia no monte. Tem alguma coisa errada em ir no monte? Tem não. Mas com a crentaiada de hoje está tudo errado. Porque os caras vão para o monte fazer campanha para alcançar o objetivo próprio. Vão lá fazer campanha para a porta de emprego. Vão lá fazer campanha para Deus dar um marido. É ou não é? Isso é o pagão.
Não, eu vou lá no monte, porque se eu for para o monte, quando eu pisar o meu pé na igreja, meu zóio vai estar igual o zóio de Jesus, brilhando como fogo. Eu vou fazer uma campanha no monte, porque se eu for no monte, quando eu voltar, pisar o pé no altar, porque quando eu subir naquele púlpito, eu posso jogar o paletó que o povo vai cair no poder. Estou falando sobre coisas que acontecem. Quando eu fui convidado para pregar numa conferência que tinha mais de 10 mil pessoas, uma conferência chamada Bala São Paulo, eu nem sei o que me chamaram para esse negócio. Me chamaram, fui. Aí eu, meu Deus, eu era muito menino ainda. Eu fui para o monte, peguei minha barraca, pãozinho e água, 3 dias no monte orando, para Deus me usar. Eu falei, Deus me usa. E eu orava no monte, tinha hora que não tinha mais o que falar, aí só ficava ali, glória, 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 glória. Pão e água. Pastor, o senhor não iria no monte hoje? Eu iria. Para pregar na conferência? Sim. Mas como que eu faria no monte? Eu não faria do jeito que eu fiz. Deus me usa. Não, eu ia para o monte, dobrar o joelho e falar, Senhor, não permita que eu te use. Não deixe o ego tomar conta do meu coração. Não permita que eu me sinta melhor que os meus irmãos. Não me deixe me perder do seu caminho. Porque usar, irmão, Deus usa até o jumento. Está entendendo? Não tem profeta, Deus usa o jumento. O profeta é teimoso, Deus usa o jumento, inclusive para falar com o profeta. Tinha uma missionária amiga minha que a lagartixa falou com ela. Quando eu era menino, eu ia na casa da missionária para ela orar por mim, eu fazia um programa de rádio, na época eu era obreiro da igreja. Eu ia na casa da missionária Toninha. Saía da rádio e ia para a casa dela, lá na favela, lá de Diadema. A mulherzinha olhava para a gente assim, falava tudo. Tudo. Esses profetinhos mequetrefe não, que fica só profetizando coisa. Eu também não é profetinha do caos, não. Ela olhava para a gente e falava assim, isso e isso está acontecendo com você. Você posiciona a sua vida, Deus tem uma obra na sua vida, mas você tem que posicionar assim, assim, porque isso está roubando você dele. Ela entrava nos detalhes do curso daquilo que você estava vivendo. Pensa na mulher de Deus, doida. Um dia eu cheguei na casa da missionária, ela estava brigando, a filha estava brigando com ela. Mãe, você está doida? E tinha um monte de mala, um monte de mala feita assim na sala, assim, as malas. Aí eu entrei assim meio com vergonha, pensa assim, eles brigando, discutindo. Aí eu falei, está tudo bem, senhora? Ela falou, Deus falou comigo e eles não aceitam. Falou o quê? Deus falou que eu vou viajar em missões. Irmão, a senhora de 80 e poucos anos. A filha fala, mãe, você está doida, você não vai. Ele fez as malas. Aí eu falei, mas e a senhora vai para onde? Ela falou assim, eu não sei ainda. Aí eu comecei a pensar, rapaz, será que a mulher está ficando doida mesmo? Que ela já fez as malas, não sabe para onde vai. Eu só sei que Jesus falou. Me conta como é que foi isso. Ela falou assim, olha meu filho, ele vinha falando comigo e eu não dava ouvido. E eu estava deitada ali na minha cama, a lagartixa saiu assim, a lagartixa virou o pescocinho para mim e falou assim, o que você está esperando que não faz as malas? Deus usa o jumento e até a lagartixa. Aí eu saí dali falando, eu acho que ela está doida mesmo. Não, tinha certeza, eu falei, está ficando velhinha, né? Deve ser esquizofrenia, sei lá. Bipolaridade, é coisa da idade às vezes, né? Fui embora. Na semana seguinte eu passei lá. De novo, de costume, uma vez por semana, passei na casa da missionária Toninha. Quando eu chamei, ninguém atendia, demorou. Aí vem a filha dela, falou, eu queria a missionária orasse por mim, que eu era daqueles 6 horas por mim.
Queria que a missionária orasse por mim. Aí a filha falou assim: ela não está, ela viajou em missões. Eu falei: rapaz, não está doida não. Até a semana passada ela não sabia nem para onde ia. De repente foi. Então eu creio nisso. Sobre sermos governados pela vontade de Deus, cara. Não é sobre o desejo do nosso coração, não. Não é sobre o que nós queremos, não. É sobre o que Ele quer de nós. E quando você conhece a vontade de Deus, e ela é revelada pelos princípios, pelos valores que estão implícitos na sua palavra, você sabe tomar as decisões certas na sua vida. Porque além de você ter uma vida de oração, você conhece o caminho pela vertente da verdade. Não espiritualize o rito. Tem gente que vai para o quarto orar, bota cronômetro no relógio, para poder dizer: não, hoje eu orei 1 hora. E às vezes você só ficou fazendo hora. Parece que se a pessoa não sofre, se não sacrifica, Deus não sensibiliza, Deus não ouve. Isso é a mente do religioso. Aí você tenta explicar detalhes para Deus, porque senão Deus não faz o que você está pedindo. E o jeito de oração, irmão, ela tem que ser com a palavra certa, tem que ser com a emoção certa, senão Deus não sensibiliza. Oh Altíssimo, oh Magnânimo, oh... Não, você tem que fazer do jeito certo, senão Ele não ouve, irmão. Senão Deus não ouve. Sabe o que é isso para mim? Isso para mim é um assédio moral que desconstrói a figura de Deus como Pai. Gente que acha que acerta no horário, que acerta no endereço do ritual. Para quê? Para ser ouvido. Caso contrário, Deus ignora. Por favor, irmão. Deus vê o coração, não é o rito, não são palavras, não é a hora, não é o momento, não é o que você faz, é um coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado, compungido, é o que Deus não despreza. Deus disse na boca do profeta Samuel, na verdade, Deus disse para o profeta Samuel, 1 Samuel 16:7, quando ele achava que era Saul ungido de Deus, Deus disse: irmão Samuel, não considere a sua aparência, não considere a sua formosura, não considere a sua estatura, eu rejeitei esse aí, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê, eu, o Senhor, vejo o coração. Então não tente parecer espiritual. Deus não vê a roupa que você está vestindo, não, irmão. É claro que a roupa também denuncia, cuidado. Que uma pessoa escrava da concupiscência vai tentar viver onde ele vai se tornar sensual para atrair olhares. A roupa denuncia. Mas não é se eu estou vestindo um terninho, embora hoje eu estou com um terninho aqui parecendo um crente, né, irmão? Glória a Deus. Não é o terninho, não é a gravata, não. Na minha época de pentecostal, os irmãozinhos com lencinho na mão. Quem tinha um lencinho era espiritual. Girava o lencinho na mão, batia com o lencinho. Quem tem um lencinho para enxugar o suor, para passar no enfermo depois. Espiritual. Não. Tem gente que acha que vai levar Deus para o quarto. Não, vou arrastar Deus para o quarto. Eu vou atrair Deus para cá.
Você já viu gente fazer isso? Atrair Deus para intimidade. E é Ele que está esperando a gente, irmão. Não é você, é Ele que está esperando a gente. Onde? No profundo do seu interior. Por quê? Porque Ele vê o teu coração. Quando Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Ele procura no coração. Não é no ritual. Olha o que Jesus disse em João 15,14. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi do meu pai, eu tenho feito vocês conhecer. Irmão, olha a dinâmica. Vocês são meus amigos, relacionamento. Mas tem um porém. Se vocês fizerem o que eu mando. E aqui até parece uma coisa assim, meio que, nossa, Ele chega e manda. É isso mesmo, Deus é Deus. Deus chega e manda. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vós, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então, se você fizer o que Ele manda, você vai andar em coinonia, em relacionamento com a vontade de Deus, que isso vai te fazer feliz. A verdadeira felicidade não está na saciedade da sua vontade, mas está no cumprimento da vontade do Pai. Você, na sua independência, na sua vontade própria, vai sofrer. O que a Bíblia diz é que do homem é fazer planos no seu coração, mas o final é caminhos de quê? De morte. Deus é que tem caminhos de paz, de vida, um futuro, uma esperança. Então eu quero ser amigo de Jesus. Começa a observar toda a sua palavra. O que é que Ele manda? O que é que Ele manda? Perdoe uns aos outros. O que mais que Ele manda? Suportai uns aos outros. O que mais que Ele manda? Cara, tem uma lista assim. Tem um livro desse tamanho, chamado Bíblia. Vai para lá. Então o que vai acontecer? Você não é mais servo. Quando você entra na dimensão da relação com Deus, onde o que Ele manda, que é a sua palavra, você deixa de ser servo e se torna amigo. O amigo que sabe o que o Senhor tem planejado. O servo não sabe, mas o amigo conhece a vontade do amigo. Por isso que Salmo 25,14 diz: o segredo do Senhor é para quem, gente? O segredo do Senhor é para aquele que o teme. E o que Ele faz? Ele mostrará a você a sua aliança. Então essa relação com Deus, onde nós temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos alinha no caminho da verdade, que nos posiciona, que nos traz revelação. Você está entendendo, querido? Efésios 3,16, ele diz, Paulo diz: eu oro para que as gloriosas riquezas seja fortalecido em você, aonde? No íntimo do seu ser. Irmão, olha aqui as gloriosas riquezas de Deus fortalecidas aonde? No íntimo do meu ser, por meio do que? Do Espírito Santo. Está no texto. Para quê? Para que Cristo habite aonde? No seu coração, mediante a fé. Então eu oro, disse Paulo, essa é a minha oração. Qual? Que vocês sejam arraigados, que vocês sejam alicerçados em amor, para que juntamente com
todos os santos vocês possam compreender largura, comprimento, altura, profundidade. Irmão, para que você tenha visão 4D, para que você enxergue todas as coisas em todos os ângulos, compreenda o que? A vontade de Deus, para que vocês conheçam o que é mais o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios do que? De toda plenitude de Deus. Então aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos é o que pedimos. Por que o que pedimos? Porque agora a minha oração é uma conversa de pai com filho, onde a transferência de sentido, onde a transferência de caminho, onde a minha vida de oração está me levando à plenitude de Deus, à vontade de Deus. Então aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o seu poder que atua em nós, Ele fará mais do que pedimos. Por quê? Porque pedimos segundo o seu poder que atua em nós. Você percebe que não é aleatório? Está no texto. Fará muito mais do que pedimos, vírgula, de acordo. O que é um acordo? O que é um acordo, gente? É uma concordância. Um contrato é um acordo. Então o texto está dizendo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas aqui está uma vírgula e diz assim, de acordo com o poder que atua em nós. Se é o poder de Deus que atua em nós, nós não pedimos segundo a nossa carência. E nem pedimos com o interesse de nos tornar o destaque, de sermos melhores que os outros. Porque a nossa oração encontra alinhamento com o que Jesus manda. Ou seja, com a vontade de Deus. Então, se eu estou fazendo o que Jesus manda, me torno amigo. Por que me torno amigo? Porque eu estou em coinonia com a vontade do amigo. Como poderão andar dois juntos se não houver o quê? Acordo. Então eu ando com Deus. Por quê? Porque existe acordo. Aleluia. Por isso Jesus não, Paulo disse em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito. Aleluia. Uma vez Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Quando é que vem o reino de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? O reino de Deus não é de forma visível. O reino de Deus, se alguém disser está aqui ou está ali, não é um lugar. Não acrediteis, porque o reino de Deus está entre vós. Entre vós. Onde é que está o reino de Deus? Está entre eu e você, entre você e o seu irmão, entre você e o irmão do lado, entre você e o teu parente, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre o vizinho com a vizinha, entre o patrão e o funcionário, entre vós. O reino de Deus está entre vocês. O reino é revelado nas relações humanas. Por isso que eu não tenho escolha. Tem caminhos que você não tem escolha. Tem escolhas que você tem que são os caminhos de Deus. E glória a Deus quando isso acontece. Quando aquilo que a gente quer já é o que Deus quer. Aí você encontrou um lugar chamado lugar de plenitude. Isso aqui é maturidade da fé.
Entende? É quando você tem prazer até em padecer perseguição, você fica feliz. Porque os caras estão morrendo. Irmão, gente tomando facada, espadada na cabeça, cortando cabeça. Gente morrendo apedrejado. E qual que era o dilema? Felizes em morrer por amor a Jesus. Plenitude, irmão. Plenitude. A minha vontade agora é a vontade de Deus. A causa maior não sou eu, não são minhas carências. Eu não vivo por instinto mais. Tá entendendo? Sem mimimi, irmão. Sem maguinha. Eu vou tratar as relações, porque o reino de Deus está entre... Onde é que está o reino de Deus? Entre nós. Entre nós aqui está fácil, não está? Que aqui nós abraça no final do culto, é ou não é? Entre nós está fácil, porque nós aqui é paz do Senhor, irmão. Eu vou melhorar isso aqui. O reino de Deus está entre você e a sogra. O reino de Deus, porque tem sogra que é uma bênção. Graças a Deus a minha é uma mãe. Mas o reino de Deus está entre você e aquele cara lá que está tentando derrubar você na empresa. Sabe, o cara que está tentando derrubar você na empresa para tomar o teu lugar. Sabe onde é que está o reino de Deus? Está entre você e esse cara aí. Que tipo de reino de Deus que você está vivendo aí? Minha pergunta para você agora. Reflita. O reino de Deus está entre nós aqui na igreja também, porque tem hora que na igreja também o bicho pega, eu não é, irmão? Tem hora que a treta é grande. Aí os irmãos que não querem viver o reino de Deus, o que vai fazer? Vai fazer panelinha. Vou andar com a minha turma, porque aquela outra ali não serve para mim. Porque você não consegue viver o reino de Deus. O reino de Deus é você fazer o bem a quem fez mal para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ai, meu Deus do céu. A vida de oração é para ter uma comunicação de virtudes na sua vida. É onde o filho conhece o pai da mesma forma que o pai conhece o filho. Que eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. O pai sabe quem é você, irmão. O pai sabe quantos pensamentos passam na sua cabeça por dia. O pai sabe o que você vai dizer antes que a palavra chegue na sua boca. O pai sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Embora tenha uns irmãos careca aí, não tem problema. Deus tem muito conhecimento sobre quantos fios de cabelo você já teve um dia. Deus sabe detalhes de você, porque Ele é o pai. A oração é para quê? É para que assim como o pai conhece o filho conheça o pai. Aí quando você abrir a sua boca para orar, irmão, não vai ter dúvida. Assim, ó, pá, tem endereço. Mateus 6, 7, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vê em secreto. E aí o pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Presta atenção nessa parte aqui. Recompensará publicamente. Como é que a gente interpreta isso aqui? Porque recompensará aqui não é que Deus dará para você aquilo que é a sua carência. Não é que Deus dará a você a que a sua vontade seja ouvida. Vou explicar. Recompensará significa que a relação será correspondida. E publicamente, por que publicamente? Porque você será um candeeiro, um alpendre,
um candeeiro num alpendre, para iluminar quem está nas trevas. Eu estou usando outros textos bíblicos que vai comungar com esse aqui. Te recompensará publicamente, porque a partir de agora brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de Deus em você. Que Deus não vai fazer nada através de você que primeiramente não faça em você. Mas vamos voltar para a correspondência. Por que é uma correspondência? Porque é a forma que você, depois que você respondeu para Deus, Deus correspondeu com você. Pastor, mas não é Deus que responde para mim? Não. Porque quem fala primeiro é Deus. Grava uma outra coisa. Toda oração quem fala primeiro é Deus. Por isso que na oração modelo é: venha o teu, seja feita a tua. A partir de aqui, irmão, você só escuta. Deus fala primeiro. E de acordo com o que Deus fala, você responde. E de acordo com a sua resposta, Deus corresponde. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir isso, porque tem gente perguntando coisas para Deus. Por que Deus? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que não sei o quê? Deus, qual que é a tua obra na minha vida? Deus, blá, 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 blá. E Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Então você para de falar e ouve. Vai para a oração e fala assim: fala comigo, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Lembra do Samuel? Estava lá no templo. O cara morava no templo, irmão. Deus falava com ele e falava: será se é o Eli que está me chamando? Não, é Deus que está te chamando. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E deixa ele falar. Porque na oração é Deus que fala. Aí eu respondo o que ele fala. Então, irmão, quando eu oro, é para ouvir dele. Aí eu respondo e Deus responde a resposta. Por isso ele corresponde. Isso é relação. Como está escrito, o filho vê o que vê o pai fazendo. Porém, como está escrito, quem é o filho? O filho é aquele que faz o que o pai lhe enviou. Porque é uma correspondência naquilo que o pai está estabelecendo. Deus é que tem a iniciativa. O filho tem uma evidência dessa iniciativa. Qual que é a evidência da iniciativa da fala de Deus? É a resposta. Aí o pai gera uma correspondência. Por isso que oração não é eu me tornar merecedor da atenção de Deus. Não, porque se eu jejuar aqui agora, eu vou me tornar merecedor da atenção de Deus. É para isso que é o jejum? Não, porque se eu jejuar, Deus vai atender o meu pedido, porque eu preciso tanto, né? Nossa, estou com um negócio travado lá na justiça, umas coisas que aconteceu ali, eu vou fazer um jejum para Deus liberar para mim essa situação, me abençoar. É para isso que serve o jejum? Vocês ainda estão perdidos nessa? Está brincando. Para que serve o jejum então? Irmão, o jejum é comunhão. O jejum me aproxima. Não é para Deus me ouvir. Que Ele ouve. Agora, se Ele atende, é outro caso. A Bíblia diz que Deus vê os maus e os bons. Então, se tem uma coisa que Ele vê, Ele faz, Ele vê e ouve. Então, para que é o jejum? É para me aproximar. O jejum é para matar minha carne. Porque tem concupiscência em mim.
tem vaidades em mim. Então quando eu jejuo, e não é só abstenção de alimentos, é para mim me trancar com Deus, ficar com Jesus, tá? Quem só jejua da comida, né? Tipo, não como o dia todo porque eu estou em jejum. Mas se você não ora, meu amigo, você está na dieta. Só vai perder peso. Está entendendo? Eu me separo no jejum, por isso eu não como. Por isso eu me abstenho. Porque nessa separação, o que eu estou fazendo? Eu estou matando minha carne. Nessa separação, eu estou destruindo minhas vaidades. Nessa separação, eu estou me tornando alguém mais íntimo de Deus. Eu estou numa guerra, numa batalha na minha carne. Jejum é para isso. Olha o que Paulo diz, Efésios 1:9. Ele diz assim: o Senhor nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o que? O seu bom propósito, que foi estabelecido aonde? Em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais, terrenas, isso na dispensação da plenitude dos tempos. Irmão, está aqui o plano de Deus todinho para nós aqui, irmão, vontade de Deus, está aqui. O mistério da sua vontade em 2 versículos, resumido em 2 versículos que você vai entender na Bíblia toda, mas aqui em 2 versículos, Efésios 1, 9 e 10, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, qual que é? Estabelecido em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. É eu me tornar a imagem, a semelhança de Jesus. Esse é o mistério da vontade de Deus. João 9,31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas Ele ouve homens que o temem e que praticam a sua vontade. Eu vou repetir, pratica a sua vontade. Quer que a sua oração seja ouvida? Pratique a vontade de Deus. 2 Timóteo 1,9. Portanto, Paulo diz: não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, que nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. De novo, presta atenção, nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos. Uma vontade que já está ordenada antes da criação, um plano perfeito para mim e para você. Então, oração é um pai e um filho conversando sobre as responsabilidades que nós temos aqui na terra, a partir de um modelo celestial. É aqui na terra como é onde? No céu. Isso é oração. O modelo que temos é o céu. Então, oração não é para nós termos uma experiência de poder de Deus. O religioso busca isso, o poder que ele acha que merece. O ignorante também busca isso, o poder que ele acha que precisa. Mas o filho não. O filho é aquele que vai buscar a vontade do pai, porque ele sabe que a vontade do pai, ela prevalece sobre o poder. A vontade do Pai prevalece sobre o poder da divindade. Porque o que sustenta o próprio poder de Deus é o propósito da sua vontade. Então Deus não usa o seu poder para premiar alguém, ainda que pareça que esse alguém mereça. Por isso que quando você ouvir aquelas profecias, Deus vai te exaltar, teu nome vai soprar, Deus vai te colocar no meio dos grandes,
Deus não sei, é falsa. É falsa. Agora, se tiver uma profecia falando assim, eu vou te mostrar o que é sofrer por amor do meu nome, é verdadeira. Essa é verdadeira. Vocês estão entendendo? A base é a vontade. Tudo que eu vos mando está na palavra. Jesus, é o que ele disse, é o que está escrito. Só que os idólatras ou os religiosos e os ignorantes vão pegar tudo isso e vão criar uma salada de fruta, um trem maluco, vai misturar tudo, vai distorcer tudo, porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Então ele vai extrair da verdade uma mentira e isso vai enganar o coração de muita gente. Amém? Irmão, Deus sempre usou o seu poder baseado na exclusiva orientação da sua vontade. Deus não se corrompe. Deus não se move por presentes. Não tente comprar a Deus. E escute aqui, religioso, Deus não vai furar a fila para beneficiar você. Aleluia. Somos nós que devemos nos alinhar à vontade de Deus e não Deus a nós. Você está aprendendo isso hoje, pelo amor de Deus? Romanos 8:26. Aí você está vivendo uma vida de oração, uma vida de comunhão. O que acontece nessa vida com Deus? Da mesma forma, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aquele que sonda os nossos corações e conhece as intenções do Espírito, porque esse Espírito que habita em nós, ele intercede pelos santos, de acordo com o que, meu Deus? De novo, de acordo com a vontade de Deus. Não tem a ver comigo. Efésios 5:17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pois é Deus, Filipenses 2:13, é Deus que efetua em vocês, é Deus que efetua em vocês. Aponta o dedo de profeta para o irmão do seu lado e fala para ele com autoridade: é Deus que efetua em você o que? Tanto querer quanto realizar, tanto querer quanto realizar, de acordo com o que? De acordo com a vontade dele. Eu vou encerrar. Quantos irmãos oram e Deus não ouve? Quantas pessoas já reclamaram: pastor, eu falo com Deus, mas Ele não fala comigo. Será se é Deus que não estava ou era você que não estava? Presta atenção. Tem uma coisa que faz silenciar a voz de Deus. Tiago 1:4. Tiago 4:1. Está me invertendo. De onde vêm as guerras, as contendas de vocês? De onde vêm? Das paixões que guerreiam dentro de vocês. Toda confusão no meio de vocês é por causa disso. É por causa das contendas e paixões que guerreiam dentro de vocês. Sabe por que você tem pessoa com quem você não conversa? Você não quer nem ver pintar de ouro? Porque tem paixões guerreando dentro de você. O orgulho, o ego, a vaidade. Aí, versículo 3 de Tiago 4 vai dizer assim: por isso que quando vocês pedem, vocês não recebem. Porque o coração contaminado de vocês não sabe orar. Porque vocês pedem pelos motivos errados. Vocês são escravos dessas paixões. De modo que você pensa que está agradando a Deus, porque você frequenta uma religião.
Mas se o coração de você está cheio de guerras e contendas, cara, o negócio é tão sério que a Bíblia diz que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, e você tem ciência disso, eu vou repetir, não é você contra o seu irmão. Porque nessa a gente diz assim: eu não tenho nada contra ele, o problema é dele, ele que não gosta de mim, ele que não vai com a minha cara. Mas eu não fiz nada. Está com invejinha, problema dele. Está com problema comigo, problema dele. Eu estou vivendo a minha vida, a minha consciência está limpa. Aí a gente pensa que está tudo bem. Mas a Bíblia diz: se você sabe que ele tem um problema com você, antes de trazer a oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e traga a oferta. Porque Deus não recebe a sua oferta. E você pode dizer assim: mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Mas você também não tem justiça. Porque a justiça de Deus é essa. É o outro lado da face. É a segunda milha. Essa é a justiça de Deus. Pastor, é justiça de Deus? É isso mesmo. Jesus elevou o padrão da justiça quando ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O padrão da justiça agora é isso aí. É você se dar mal para alguém se dar bem. Você está entendendo? Esse é o padrão da justiça agora. É você perder. Para quê? Para que o outro ganhe. Então Jesus elevou o padrão da justiça. E agora a gente tem um negócio que ficou estreito para nós. Que nenhuma oferta Deus recebe se você não for lá reconciliar com o irmão problemático. Mesmo que você não tenha culpa nenhuma. Que agora você não pode ser indiferente. A sua indiferença vai revelar, sabe o quê? Individualidade. Individualidade, sabe o que vai revelar? Vai revelar que você está longe de Deus. Porque a individualidade é a separação. E sabe o que vai revelar isso? Iniquidade. É a tua iniquidade que separa você do Criador. Individualidade revela iniquidade, que revela a separação. Está resumido aqui para nós. Então você pode fazer uma reflexão para você, dentro de você, e falar assim: meu Deus, eu estou 20 anos dentro da igreja, rapaz, eu frequento os cultos, até uns glória a Deus eu dou, mas olha, eu estou cheio de iniquidade aqui mesmo, porque tudo isso aí que o pastor está falando para mim, eu ainda preciso consertar muita coisa. Glória a Deus, irmão, se você está reconhecendo isso, é isso mesmo. Arrependa-se. Muda a rota. Coloca a tua vida diante dele. Hoje é uma manhã de fazer morrer as paixões, fazer morrer as obras da carne. Você nunca vai se sustentar em uma relação com Deus se você não fizer isso. Por isso que tem gente que não consegue se manter na oração. Você está tentando orar e não está fluindo. Você está tentando buscar a Deus. Você tem até um reloginho de oração, como eu falei, né? O religioso faz isso. Mas nada flui, nada flui, nada flui. Por que que nada flui? Porque você está tentando quebrar princípios. Deus não quebra princípios. Quer ser ouvido por Deus? Conserta tudo que precisa consertar. Você conhece a vontade de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Quer que o céu se abra. Você quer fluir nas nuvens. Quer, sabe, aquela vida com Deus onde você flui com leveza, com liberdade, liberalidade no espírito. Conserta, perdoa quem você precisa perdoar, resolve com quem você precisa resolver. Seja livre. Mata o ego, destrói o eu, se liberta das vaidades, das ostentações. Se converta ao Senhor. Oh, aleluia. Não tente pular as etapas. Deus não fará nada através de você. Primeiro fará em você. Fica de pé. Rema.